Hello everyone! No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de do e do make, como e quando utilizamos cada uma dessas palavras numa frase. Então papel e caneta na mão, tá na hora de estudar inglês. Sem mais delongas, vamos embora pro conteúdo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Andrews e é um prazer enorme ter você aqui no meu canal. E se o teu intuito é aprender a falar inglês, então não perca tempo, já aperta no botãozinho para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Se você der uma googada aí e procurar saber o que significa o do e o make, uma googada, eu nem sei se essa palavra existe, mas tá valendo. Google it. Se você der uma pesquisada no Google ou no tradutor para entender o que significa o do e o make, o resultado da tua pesquisa vai ser o mesmo que vai dar o significado de fazer em português. Mas então, como utilizamos cada uma dessas palavras? Para te dar um norte, uma direção e não trazer confusão, principalmente para quem começou a estudar inglês há pouco tempo, nós vamos entender o do e o make da seguinte maneira. Espera só um pouquinho. Antes de mais, continua assistindo o vídeo até o final, porque eu vou deixar algumas exceções. Porque existem algumas exceções de utilizar cada um desses verbos, make, do, como utilizar cada uma dessas palavras. Então assiste o vídeo até o final para que fique claro e compreensível o assunto que está sendo abordado nesse vídeo. Então começamos pelo do. O do é o mesmo que realizar uma ação, o ato de realizar uma ação. Por exemplo, I do the shopping, eu faço as compras. I do the laundry, eu lavo as roupas. Ou I do the ironing, eu passo as roupas. Repara que nós estamos utilizando o do no sentido de realizar uma ação. Algumas outras maneiras de utilizar o do. Por exemplo, do a course, fazer um curso. Do a favor, fazer um favor. Do exercises, fazer exercícios. I have to do my homework, eu tenho que fazer o meu trabalho de casa. Porém, o do também é utilizado para substituir um verbo numa frase, quando a frase está clara e óbvia. Presta bem atenção. Quando a frase está clara e óbvia, ao invés do verbo, nós utilizamos o do para substituir o verbo na frase. Por exemplo, para quem é mulher que tem um cuidado com o cabelo, maquiagem, unhas, sobrancelha e etc. Ao invés de você falar I have to brush my hair, eu tenho que escovar o meu cabelo, ou I have to comb my hair, ou eu tenho que pentear o meu cabelo, ou I have to fix my hair, eu tenho que arrumar o meu cabelo, nós podemos utilizar o do no lugar do comb, do brush ou do fix. É mais fácil, mais comum e mais natural os nativos da língua inglesa falar I have to do my hair. Eu tenho que fazer, arrumar, pentear, ou seja o que for, o cabelo. I have to do my nails. Eu preciso fazer as minhas unhas. Ou you have to do your eyebrows. Você precisa fazer a sua sobrancelha. You have to do your makeup. Você precisa fazer a sua maquiagem. Então repara, como na primeira frase, que nós utilizamos o do para substituir um verbo, porque o contexto e o assunto que estava sendo abordado na frase já fazia sentido em relação àquilo que estava sendo expressado. Então, ao invés de utilizar alguns verbos, utilizamos o do no lugar deles e assim fica mais natural, podemos dizer, conforme os nativos da língua inglesa costumam utilizar. Já o make, ele está voltado no sentido de criar, construir ou produzir algo. Porém, o make nós também podemos utilizar para informar a origem de algo ou material que foi utilizado na construção de alguma coisa. Frases de exemplo. Wine is made from grapes. Vinho é feito de uvas. My wedding ring is made of gold. A minha aliança é feita de ouro. The clocks were made in Switzerland. Os relógios foram feitos na Suíça. Certamente você tem na tua casa algum produto que foi made in China. Então repara que nesse caso nós utilizamos o make para informar a origem de algo ou o material que foi utilizado na construção de alguma coisa. Algumas outras maneiras de nós utilizarmos o make. Caso você queira fazer um bolo, você make a cake. Ou make breakfast, fazer o café da manhã. Make lunch, fazer o almoço. Make coffee, fazer café. Make a sandwich, fazer um sanduíche. Então repara que nós utilizamos o make no sentido de construir, de produzir ou criar algo. E também indicar a origem de algo ou o material que foi utilizado
na construção de alguma coisa. Agora uma frase de exemplo onde as duas palavras se encaixam. I'll make the dinner if you do the dishes afterwards. Eu farei o jantar se você lavar a louça depois. Repara que nós utilizamos o do no sentido de realizar uma ação e o make no sentido de construir ou de criar algo. Eu farei o jantar se você lavar a louça depois. I'll make the dinner if you do the dishes afterwards. Eu farei o jantar se você lavar a louça depois. Porém, como eu já tinha dito, existem algumas exceções de quando e como utilizarmos cada uma dessas palavras. Por exemplo, arrumar a cama. Arrumar a cama em inglês, nesse caso, ao invés de utilizarmos o do, nós temos que utilizar o make. Make the bed significa o mesmo que arrumar a cama. Embora já tinha sido dito que o make ele é utilizado no sentido de construir, de criar algo, nesse caso você não está construindo a cama. Você não é um carpinteiro, um marceneiro, que você está construindo a cama. Então, nós utilizamos o make e isso é uma exceção de quando nós queremos falar que nós temos que arrumar a cama. Make the bed, arrumar a cama. Make money, fazer dinheiro. Não quer dizer no sentido de que você vai construir o dinheiro, que você trabalha no Banco Central com papel moeda e vai construir o dinheiro. Não. Nesse caso é mais uma exceção de quando utilizamos o make para dizer fazer dinheiro. Mais alguns exemplos rápidos de exceções de quando utilizamos o make. Por exemplo, make a friend, fazer um amigo. Make a promise, fazer uma promessa. Make a phone call, fazer uma chamada telefônica. Essas são algumas exceções, por exemplo, de como utilizamos o make numa frase. É como também o sentido de pedir um favor, como já foi mencionado. Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Utilizamos o do e não o make. Seria incorreto dizer can you make me a favor? A maneira correta de dizer é can you do me a favor? Então essa também é uma exceção de como utilizamos cada uma dessas palavras. Mas e aí, teacher, como é que faz? O melhor conselho que qualquer professor de inglês vai te dar é te dizer que é o contato contínuo e diário com a língua inglesa que vai te trazer maior clareza e maior compreensão de como e quando utilizar cada uma dessas palavras. Então o conselho é ler artigos em inglês, estudar o máximo que você puder, ter um maior de tempo envolvido com o idioma, assistir séries em inglês, assistir filmes em inglês, ler revistas e jornais e, se possível, ter contato direto com os nativos da língua inglesa. Ah, mas eu não tenho contato com nativos da língua inglesa. Não se preocupe. Quando você gritar aí do outro lado, quem poderá me ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Chapolin não, o Teacher Andrews. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha esclarecido para você como e quando utilizar cada uma dessas palavras, quando você usa o do, quando você usa o make. Então, como eu já disse lá no princípio do vídeo, se você está aqui até agora, então não deixa de se inscrever no canal se foi útil o conteúdo. Comenta, deixa um like e compartilha com teus amigos. E vamos embora destravar essa língua. E lembra de uma coisa que eu sempre digo: a repetição é a mãe do aprendizado. Então repete, pratica, para que você memorize e cada dia saia mais natural. Lembra, quanto mais você imergir na língua, quanto mais você se envolver com o idioma, vai te trazer a maior clareza de quando e como utilizar da maneira correta cada uma dessas palavras. Foi muito bom ter você comigo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. See you guys!